Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a cemitérios. É isso aí, eu sei que vocês gostam muito desse assunto e aqui está a última coletânea de relatos sobre cemitérios do Senhor Coveirito, que eu sei que vocês amam também, tá? Então, já eu leio aqui as considerações finais dele, tá? Mas não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esqueçam que nós estamos com a Caixa Assombrada do mês de junho com o tema Caixa Junina, tá? Entra lá na loja e dá uma olhadinha. Bom, vamos então começar aqui com esta coletânea temática de cemitérios trazida pelo Senhor Coveirito. São vários relatos, tá? Vários relatos pequenos. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relatos para vocês de cemitério. Então, vamos lá começar com esta coletânea de relatos de cemitério. Considerações iniciais, é claro. Olá, Ana, Matheus e todos os assombrados. Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Depois de bastante tempo, o coveiro, Senhor Coveirito, trouxe para vocês a sua última coletânea de relatos de um coveiro. Mas não criemos pânico, não será o meu último relato no canal. Porém, será a última coletânea que envolve diretamente a minha profissão. Pois, como eu já disse, nada é eterno e eu não vou ficar inventando histórias só para continuar enviando relatos para o canal. O que vai contra o propósito do mesmo e é bem antiético. Exatamente. Agradeço imensamente o carinho de todos em relação ao falecimento do meu pai. Agora eu estou bem. Sentimos muito. E me perdoem a demora, mas tudo está resolvido e eu posso voltar a escrever normalmente. Obrigado, Ana, Matheus e a equipe assombrada por me cederem esse espaço também. Enfim, preparados para Relatos de um Coveiro, parte 4. É verdade, eu coloquei parte 5 aqui, gente, porque contando todas as nossas coletâneas temáticas de cemitério, essa é a coletânea temática com o tema cemitérios, parte 5, tá? Mas aqui ele trouxe, acho que ele trouxe 4 dessas, né? Bom, as assombrações contra-atacam, né? Relatos de um Coveiro, parte 4, as assombrações contra-atacam. Eu não resisto a fazer referências à cultura pop e fico feliz que os assombrados conseguem captá-las, claro. Enfim, vamos aos relatos, os nomes estão trocados como sempre. Deixa eu ligar o ar aqui, né? Porque afinal estamos no outono e inverno aqui, mas aqui precisa ainda ligar o ar. Vamos lá, então, primeiro relato. O gato misterioso. Esse relato, na verdade, é do meu companheiro João. Ele que conta até hoje dessa situação. Segundo ele, um dia, perto do final do expediente, um gato rajado, de olhos bem amarelos, apareceu e começou a se roçar nas pernas dele. Até aí tudo bem. E até porque cemitério sempre tem um monte de gato, né? Não sei se vocês já repararam nisso, mas os cemitérios que eu já fui por aí sempre tem gato. Continuando. Até aí tudo bem. E com o passar dos dias, esse gato aparecia constantemente e ficava roçando ali nele, pedindo carinho e depois ia embora. Mas o que tem de sobrenatural nisso, né? Simples. Ninguém nunca viu esse gato, só ele. O João até tentou levar esse gato para casa dele, adotá-lo. Comprou ração, comprou bebedouro, potinho, até brinquedinhos. Colocou o gato dentro do carro, mas durante o caminho ele disse que o gato, que estava no banco de trás, pulou no chão, atrás do banco dele, e simplesmente sumiu. Ele chegou em casa, procurou dentro do carro, mexeu nos bancos, procurou no porta-malas e até no motor, mas nada do gato. No dia seguinte, lá estava o gato dentro do cemitério. Nós até pensamos que poderia ser alguma brincadeira dele, fingindo que estava vendo um gato que ninguém mais via. Mas ele gastou bastante dinheiro com os adereços para o pet, o que fez ele receber uma bela bronca da esposa por ter gastado dinheiro à toa. Ele até mostrou os áudios da mulher dele indignada. Ai, peraí que é claro que eu vou espirrar, né? Porque é só começar os relatos. Às vezes eu acho que a luz aqui, o softbox, quando eu ligo essa luz aqui na frente, ela me faz espirrar. Não sei, ou o ar-condicionado, ou não sei. Continuando. Então a mulher ficou
E no fim ele adotou um outro gato. Já presenciamos situações dele falando sozinho com alguma coisa no cemitério ou apontando para onde o gato estaria, mas ninguém consegue ver o bendito, só ele. Seria um espírito protetor dele? Um anjo da guarda? Ou somente um espírito zombeteiro querendo tirar uma com a cara do cabra? A gente não sabe, mas é interessante. Ou mesmo até um gato fantasma que vivia por lá, mas por que só para ele, né? Fica ali em volta dele, vai saber. Então, será que alguns daqueles gatos que a gente vê no cemitério, na verdade, são gatos fantasmas? Pode ser, vai saber. Próximo relato. Por favor. Esse relato aqui é mais triste. Aconteceu há muitos anos, lá no início da profissão, entre 2003 e 2004. Nesse dia estava ocorrendo um velório de um rapaz que havia tirado a própria vida. Um menino, bem jovem, no início da adolescência, mas que a vida não foi gentil e acabou dando no que deu, infelizmente. Nesse dia, eu estava no quarto onde guardamos as ferramentas, que tinha um rádio bem antigo, que ficava tocando algumas músicas mais antigas ainda. Acontece que do nada, essa rádio falha e começa a ficar dando um chiado, e uma voz bem chorosa começa a falar: Para, por favor, para. Só isso já era bem estranho, né? Só isso já seria estranho o suficiente e me deu medo. O que eu fui saber depois, através do Manuel, que era quem estava no velório daquele rapaz, foi que chegou uma senhora bem velhinha que se aproximou do caixão e ficou sendo bem desnecessária, falando coisas do tipo: hoje qualquer coisa os jovens se matam. Na minha época, quando estavam infelizes, iam trabalhar, ajeitar a vida. Esse aí vai direto pro inferno. E coisas desse tipo, sabe? E mesmo desconfortáveis ali, ninguém tinha coragem de retrucar a véia e seus importantíssimos comentários. Foi aí que eu fiquei pensando: será que a voz que o rádio captou era da alma daquele menino pedindo para que aquela mulher parasse de ficar sendo uma escrota? O horário foi basicamente o mesmo. Independente do que seja, eu espero que tudo tenha dado certo para ele e que ele esteja num lugar melhor. Gente, como tem gente capaz de fazer comentários totalmente desnecessários, totalmente esdrúxulos e tristes, né? Mas tem que abrir a boca. Gente, aprenda uma coisa: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro, tá? Então, fica quieto. Próximo relato. Seria da boca para fora? Quem nunca escutou? No velório, eu quero que o povo esteja feliz. Nada de chororô e por aí vai. E quem nunca escutou isso que atire a primeira pedra. Sempre tem alguém que fala isso em algum momento de nossas vidas. Mas será que é o desejo das pessoas mesmo? Ou é tudo da boca para fora? Certo dia estávamos no velório de uma senhora que vivia falando isso. E até mesmo no leito de morte ela falava que no velório era para dar risada, senão ela ia voltar para puxar o pé. Então, como desejado, no velório a família estava comentando das peraltices dessa senhora, como ela era uma figura e dando risada das boas lembranças. Um velório bem saudável, na minha opinião. Não estavam comemorando a partida dessa mulher, não. Ao mesmo tempo que não se afundavam numa depressão também. Era uma forma boa de luto e respeitosa. Acontece que no meio disso, repararam que no caixão a mulher estava com uma expressão brava. E não era como se fosse um reflexo dos músculos após a morte, mas como se ela estivesse realmente forçando uma expressão nervosa. Logo a sala ficou em silêncio e o velório ficou um climão meio tenso. Com o passar do tempo, nesse silêncio sepulcral, a expressão dela foi ficando cada vez mais serena, até que voltou ao normal. Não é incomum relatos de corpos sendo velados que acabam mudando de expressão, tanto para uma expressão boa como para uma ruim. A Ana, inclusive, já contou alguns no canal, já mesmo. E aí fica a dúvida: se ela vivia dizendo que queria um velório feliz, alegre, por que ela ficou com uma expressão brava quando isso ocorreu?
Seria da boca para fora? Ela teria dito aquilo da boca para fora? Então tomem cuidado com o que vocês pedem e com os pedidos que recebem, tá? Nem sempre o que sai da boca é o que sente o coração. É verdade, vai saber, né? Vai ver que ela falou, nossa, ninguém tá ligando pra minha morte depois que ela já tava do lado de lá, né? Vai saber. Não sei. Nunca saberemos. Próximo relato. Chicotadas. De vez em quando, encontramos algumas oferendas de umbanda e candomblé nos cemitérios. Eu, particularmente, não ligo, pois garanto que uma cumbuca de barro com farofa, frango e pipoca, junto de uma garrafa de bebida e algumas velas, não vão te machucar. Salvo que alguém jogue na sua cabeça ou que você deboche e seja desrespeitoso. Fora isso, nunca me causou nenhum mal. Eu sempre que vou retirar, peço licença e explico para quem quer que vá ouvir que eu estou retirando porque é meu trabalho. Porém, infelizmente nem todo mundo pensa assim. Teve um dia que um homem simplesmente surtou porque tinha uma dessas oferendas próximo ao túmulo de um parente dele. E atente-se a essa palavra. Próxima ao túmulo. Não estava nas dependências do túmulo. Logo, não lhe cabia direito a reclamar. E ele começou a reclamar que era uma falta de respeito, que aquilo era inadmissível e um monte de chatice que a gente tem que ouvir de pessoas preconceituosas o tempo todo, principalmente sendo funcionário. Acontece que em um momento, no meio do seu ataque de birra, ele simplesmente deu um chute na oferenda. Mas quase no mesmo instante ele deu um grito e caiu no chão, colocando a mão nas costas. Ao levantar a camisa, ele estava com um belíssimo vergão vermelho atravessando as costas, parecendo que levou uma chicotada. Mas de onde veio aquela chicotada? Eu tenho um bom chute, e vocês? E fica aí a lição. Se você tem medo, se não gosta ou não acredita, é só não mexer, que eu garanto que não vai acontecer nada, né? Fica a dica também, mais uma dica aí. Pois é, gente, é o que eu sempre falo. Se não gosta, não acredita, só passa, deixa lá fazer o quê, né? Não tava lá em cima do túmulo, agora se estivesse em cima do túmulo de um parente seu, aí você vai falar, né? Da mesma forma eu ia fazer uma oração lá, tirar, falar, se for pro mal, né? Dá licença, só tô aqui tirando porque dá uma conversada, tudo se resolve com uma boa conversa. Sendo assim escutada e respeitada dos dois lados. Mas vamos continuar essas histórias de cemitério. Você aí já teve alguma história, algo sobrenatural que aconteceu com você no cemitério? Manda pra gente. No caso dele, ele trabalha, né? Trabalhou, né, um bom tempo como coveiro. Então, situação acontecia a rodo. Mas também, como ele disse, é finito. As outras coisas que ele já disse pra gente aqui, que aconteceu, são coisinhas muito pequenininhas e pontuais, assim, que não vale a pena escrever um relato. Por exemplo, um dia eu tava lá, vi um vulto passando, né? Mexeu a caneta do lugar. Sei lá, eu que tô falando aqui. São coisinhas que não valem um relato, porque senão fica repetitivo e tal. Essas são as principais coisas, assim, que dá pra trazer num relato. Mas continuando aqui, então. A estátua do anjinho. Dia de finados é tipo o final de campeonato nos cemitérios. De longe o dia que recebemos mais visitas. E foi nesse dia que ocorreu esse relato. Quem me contou foi uma senhora que todo dia de finados religiosamente está aqui e já é uma velha conhecida. Não é incomum que coloquem balas, doces e brinquedos, além de flores, nos túmulos de crianças. E a mãe dessa senhora está enterrada bem perto do túmulo de uma criança, que sempre está muito bem enfeitado e muito bem cuidado, principalmente no dia de finados, onde os familiares vêm bem cedo prestar suas condolências e arrumar o local. Nesse dia, ela veio acompanhada de sua neta, que devia ter no máximo uns 6 anos na época. E ela, correndo para lá, correndo para cá, como uma criança faz, ficou encantada com o túmulo daquele menino e queria pegar uma daquelas balas de iogurte que estavam ali em cima. Quando ela se aproximou para pegar escondida, percebeu que o menino da foto mudou a expressão para uma expressão agora de bravo. E ela comentou com a avó, que foi lá ver ela comentou com a avó e a avó foi lá ver.
e realmente constatou que o menino estava com uma cara brava na foto. E estranhou, pois ela já passou por ali antes e ele tinha um sorriso meigo, não aquela sisuda. Mas ela pensou que só tinham trocado a foto e voltou para o túmulo da mãe dela. A menina foi de novo para pegar a bala, só que dessa vez ela disse que uma estatuazinha de um anjinho que fica do lado da foto do guri simplesmente balançou a cabeça negativamente, fazendo ela entender que não era para pegar a bala. E ela o fez e não pegou. Na hora que a avó dela foi passar no túmulo do menino, como ela sempre faz antes de ir embora para ver com mais calma, ela percebeu que o menino estava com a expressão normal de sempre agora. E foi aí que a neta dela falou que ia pegar a bala, mas o anjinho não deixou. Aí a senhora entendeu o que tinha acontecido e explicou para a neta que não pode pegar nada dos outros, mesmo que estes já estejam mortos. E realmente não se deve roubar de ninguém, nem dos que já se foram. E isso é verdade, gente. Tem muitos relatos aqui no canal de pessoas que levam coisas de cemitério, coisas de túmulo, mesmo que não seja do cemitério, sabe? De pessoas que já se foram e de repente, não que lhe foi dado o quê, mas falar, essa caneta que era dela, mas não vai usar mais, vou levar pra mim. Às vezes não dá nada, mas às vezes a pessoa não vai gostar do lado de lá. Muitas vezes quando é dado por um parente mesmo, fala, olha, esse daqui era dela e eu vou dar pra você. De repente, coisas começam a acontecer que, na verdade, eu acho que o espírito não queria muito que fosse pra você. Sei lá, né? Então, esse negócio de pegar dos mortos é meio complicado. Agora, imagina os brechós, que se tem alguma coisa de alguém que já se foi, gente, e a gente vai lá e compra nos brechós, mas mesmo assim eu continuo gostando muito, então vamos ver, quem sabe dar uma conversa. Eu tenho uma história aqui. Tem uma história não, até já contei pra vocês, de uma moça que gosta muito de orquídeas e ela foi no cemitério e tinha um túmulo que aparentemente a moça, a mulher que estava no túmulo, enterrada, também gostava muito, porque o túmulo dela estava cheio de orquídeas, porém jogadas, ninguém cuidava das orquídeas. E como essa moça gosta muito de orquídeas, ela via ali no túmulo aquelas orquídeas tudo sem cuidar e tal. Aí ela de boa falou, pediu lá pro coveiro. Falei, será que eu posso levar pra minha casa pra cuidar? Ele falou, tá aí mesmo, jogar, pode levar. Aí ela pegou várias orquídeas, falou com a mulher do túmulo, falou, olha, você me dá licença, eu tô levando elas pra minha casa, mas eu vou cuidar delas, tá bom? Tipo, fique tranquila que eu vou cuidar delas. E tá lá cuidando que já estão florindo, tá tudo bonito e nada de mais aconteceu. Nesse caso, às vezes, o espírito da mulher até gostou. Falou, bom, pelo menos ela vai cuidar das plantas e não vai ficar aqui jogada e morrendo, né? Então, sei lá. Próximo relato. Barulho de avião. Esse relato é o mais recente. Aconteceu esse ano mesmo, 2022. Se tiver alguém no futuro ouvindo, tá? Foi em março. Eu estava passando por algumas... Então, ele é coveiro ainda, tá, gente? É que as histórias se findaram, mas não que ele era. Ele é coveiro ainda, tá? Bom, eu estava passando por algumas das novas covas do cemitério quando escutei um barulho de avião. Sabe aquele barulho alto de turbina? Olhei para o céu e não tinha avião algum. Mas o barulho parecia estar bem em cima da minha cabeça. Olha lá. Eu fui me afastando para ver se entre as árvores ou em qualquer outro lugar eu conseguia ver um avião, mas nada. E conforme eu ia me afastando, o barulho ia diminuindo. Então ele estava vindo daquele lugar onde eu estava. Me aproximei das covas onde havia começado a ouvir e o barulho ficou mais alto. E do nada eu escutei um estalo e parou. Alguém mais já ouviu esse barulho? Tem alguma explicação para isso? Será que tem alguma ligação com os que estão ali enterrados? Ou foi só uma aleatoriedade? Eu não sei dizer para vocês. Resta saber se vocês sabem me dizer. Olha, senhor Coveirito, vou dizer aqui para você que eu já ouvi isso 2 vezes, mas de forma mais marcante. A primeira vez o Vitória ainda era bebê, eu lembro que eu amamentava ainda, porque eu estava amamentando o Vitória, um adendo aqui, tá, gente, para eu contar o meu relato.
Eu estava amamentando ele no quarto, já era 1h da manhã, sei lá, por aí, e eu tava escutando um barulho. Barulho, porque o ar tava ligado, a gente tem esse barulho do ar, mas ultrapassava, era realmente um barulho que parecia uma turbina de avião, até aqueles aviõezinhos de plantação. E aí fiquei escutando enquanto eu amamentava, parei de amamentar, falei, mas gente, vou lá fora ver. Fui lá fora, escutando aquele barulho da mesma forma, não via da onde vinha. Eu fiquei imaginando, será que tem máquina trabalhando lá nos terrenos da outra rua, atrás do bairro? Mas gente, que máquina vai trabalhar de madrugada assim? Porque eu ficava pensando, será que é barulho de máquina? Avião? Mas o avião não passava nunca. Ficava parado, helicóptero não era. Fiquei pensando nisso, até que eu gravei. Eu lembro que eu gravei o barulho. A hora que eu comecei a gravar, o negócio parou. Mas eu tinha aquela gravação até... Mas depois eu perdi também. Perdi o celular, perdeu a gravação junto. E aí agora, eu acho que foi o que ano passado... De novo, eu tava na cozinha, fazendo os leitinhos de noite. Eu tava fazendo os leitinhos das crianças e escutando aquele barulho que chama a atenção de tão alto, porque a impressão que dá é que tem um avião passando, mas ele não passa nunca, sabe? Vamos dizer que o avião tá... E fica, porque quando você ouve um avião, ele vai embora. Não passava, falei, mas gente... Fui lá fora, aquele barulhão alto... Não via de onde era, fui no fundo, continuou aquele barulho, até que ele fez tipo assim, sabe, parou, acabou. E eu fiquei nessa de novo, mas gente, o que é isso? Parece que é uma máquina que tá no céu, mas você não vê nada no céu. E eu já vi outras pessoas que me falaram desse barulho, minha mãe já ouviu, mas ela descreve como um trovão que não tem fim. E nem tem chuva também, sabe? Um dia que não tem chuva nenhuma, não tem nada. E aí parece que começa um trovão. Só que o trovão não para. Aquele barulhão. E também não se sabe de onde vem. Parece que tá no ar, tá em cima. Nesse caso do senhor Coverito, ele conseguiu pontuar o lugar. Porque quando ele se afastava, aquele barulho diminuía. E quando ele chegava perto do local, então seria algo mais... Agora, vai saber o que é tanta teoria da conspiração aí, vai saber se alguma não é tão conspiração assim, pode ser real, sei lá. Próximo relato. Mas o que é eu também não sei, gente. Próximo relato. Rosto redondo no espelho do banheiro. Esse relato aqui é do finado seu Antônio. Ele conta que um dia foi no banheiro dos funcionários e quando ele olhou para o espelho que estava ao seu lado, um rosto redondo, mas era bem redondo mesmo, parecia uma bolacha e vermelha. Ele estava do lado do espelho, na privada, e era como se esse rosto viesse de dentro do espelho para perto do vidro, já que claramente não tinha ninguém na frente desse espelho para ser um reflexo. E agora para sair do banheiro, tendo que passar pelo espelho? Mas ele falou que esse rosto simplesmente olhou para ele e foi para trás, sumindo da sua visão, tipo entrando mais a fundo no espelho. Ele não quis nem saber, ele foi rápido para a porta, abriu e vazou, voando dali. O que será que era aquele rosto vermelho? Sei que eu nunca vi nada no banheiro dos funcionários, ainda bem, e mais ninguém viu. Sou o seu Antônio. Estranho, mas tem relatos aqui no canal também de rostos ou cabeças redondas, bem redondas mesmo, ou rostos redondos, aparição em janela, voando no meio da casa, são cabeças grandes ou rostos redondos, anormalmente redondos, tipo é uma bola mesmo assim, ó, que nem uma bolacha que tá... Tem uma pessoa, acho que até comparou com a traquinas, como se fosse uma bolachona traquinas, assim, sabe? O que eu não sei, mas interessante ele falar que o negócio parecia que vinha de dentro do espelho, olhou pra ele e afastou. Gente, são tantos seres, tantas coisas nesse mundo que não duvide nada do que tem. Tem tanto tipo de coisas, né? Formas e sei lá. Alguém aí já viu algo do tipo? Manda o relato pra gente. Próxima história. Não mexa onde não deve. Muitas pessoas são enterradas com pertences pessoais caros. Brincos, colares, anéis, joias no geral, broches. É claro que isso atrai certos tipos de pessoas que ficam de olho para furtar tais pertences dos mortos.
Morrer não livra ninguém da mão de bandido, acreditem em mim. Essa história também não foi vivenciada por mim, mas chegou aos meus ouvidos e ocorreu no mesmo cemitério. Uma jovem moça se apaixona por um rapaz possessivo, agressivo e ciumento. Uma receita para a tragédia que tantas vezes nós vemos nos noticiários. E aconteceu. Essa moça foi morta pelo cabra que estava foragido. Acontece que a moça foi enterrada com uma aliança de ouro, valiosa e cara, a qual ela tinha muito apreço. De noite, o desgraçado vai lá violar a cova para pegar o anel, vender e conseguir fugir. Ele foi encontrado no dia seguinte, desmaiado dentro da cova, em cima do caixão. Suas mãos estavam cheias de barro, enquanto a cova tinha várias marcas de dedo, como se ele tivesse tentado sair e não tivesse conseguido. Ele contou para a polícia que quando ia abrir o caixão, ele sentiu 2 braços lhe agarrarem por trás e ele caiu no chão. Tentou fugir, se agarrando nas laterais, porém alguém o agarrava e o apertava com tamanha força que ele começou a perder o ar e acabou desmaiando. O homem foi preso em flagrante e tudo levado como um delírio da mente dele. Essa história não foi vivenciada por nenhum conhecido, mas é bem popular aqui entre os funcionários, como um telefone sem fio. Então eu fiquei em dúvida se eu contava ou não, mas decidi contar. E eu espero que seja verdade, porque olha, se os fantasmas resolver dar umas de justiceiros assim, ó, ia ser muito bom. E nós já vimos relatos aqui desse tipo aí, que o fantasma ferra com a pessoa lá, né? Mesmo depois de morto. Claro, se ele é fantasma, é depois de morto, né? Mas será que foi realmente o fantasma da moça que falou, filho da mãe, você vai fazer isso ainda, você vai ficar aqui? Ou será que foi alguma entidade do cemitério que não gostou nada da atitude dele? Vai saber. Não duvido da história, não. Próximo relato. As pombas brancas no cruzeiro. Não é só gente má que é enterrada, não, tá? Tem gente boa também. Uma delas é a Dona Rosângela. Dona Rosângela foi uma senhora muito bondosa, que cuidava de animais de rua que ela encontrava e sempre os ajudava, encontrava lares adotivos para os mesmos, dando-lhes uma nova chance de vida. No dia do enterro dela, muita gente mesmo veio prestar homenagem a ela. Ela foi enterrada na sepultura de sua família, que fica próximo ao Cruzeiro das Almas. Depois que o caixão foi coberto de terra e colocado sobre a cova as flores e os buquês, apareceu um grupo de pombas brancas no cruzeiro. Foi quase numa sincronia, parecia até ensaiado. Elas pousaram e todas as pombas fizeram uma espécie de reverência em direção onde Dona Rosângela estava enterrada. Ficaram alguns segundos assim e alçaram voo, indo embora. Todas juntas para o horizonte. Será que foi uma forma de agradecimento à sua bondade? Uma forma de respeito? Uma coincidência? Eu não sei. Sei que foi muito bonito. Infelizmente, pessoas boas também partem dessa vida. E felizmente que as más também, né? Pois é. Então, eu não acredito em coincidências e eu já ouvi histórias desse tipo durante o enterro, coincidências desse tipo acontecerem, entendeu? Ou é uma chuva que vem do nada e vai embora, ou o sol que abre no momento que estava tudo muito nublado, um passarinho que desce, uma borboleta, coisa que poderia ser só algo normal, mas a pessoa sente que ali tem um sinal. Não é? Eu acho muito interessante, eu não acredito em coincidências. Mas vamos agora para o último relato desta coletânea do Senhor Coveirito sobre cemitérios. Ele queria a sua presença. Esse aqui já foi escolhido como o último relato desde que eu escrevi o primeiro para o canal. Gente, então esse aqui é importante, hein? É um dos meus favoritos. Eu gosto demais desse relato. Luke, que é quem dirige o carro fúnebre onde são trazidos os caixões, é quem vivencia essa história.
O Luke estava trazendo um corpo da capital, o que já demoraria um bocado. Ele conta que estava no meio da rodovia quando escutou um barulho estranho no pneu da direita, lado do passageiro. Ele parou o carro no acostamento para ver se tinha alguma coisa errada, se tinha um prego no pneu, alguma coisa assim. Quando do nada surge um cara de terno na frente do carro com uma faca na mão. E quando eu digo surge, surge mesmo, ele não estava lá antes. Ele tentou ligar o carro para fugir e conseguiu. Mas ele falou que afundava com toda a força o pé no pedal, mas eles nem se moviam. Parecia que era de concreto, de tão duro. Aquele cara na frente com a faca foi para o lado direito do carro, furou os 2 pneus e depois correu para a mata e sumiu no meio dela. O Luke ligou para a polícia, para o guincho, ligou para avisar sobre o acontecido, deu um BO gigantesco e atrasou o velório do homem que ele transportava em pelo menos 4 horas. Essas 4 horas foram tempo suficiente para o namorado do rapaz chegar ao enterro, pois a família do falecido era preconceituosa e adiantar o máximo possível o velório para que o namorado não participasse. Ele estava morando em outro estado por conta da faculdade e a irmã do rapaz que morreu foi buscá-lo, pois era a única que aceitava aquele relacionamento e teve a decência de explicar sobre o ocorrido. E não pensem que isso é algo raro, não. Muitos velórios são adiantados para que algumas pessoas não se façam presentes. Tem também quem nem é avisado da morte de terceiros. E o que tem de sobrenatural nisso tudo? Quando abriram o caixão para dar início ao velório, quem é que estava lá dentro? Isso mesmo, o rapaz que furou os pneus do carro. O Luke quase caiu para trás depois disso tudo. Como pode, gente? Mas é um daqueles casos que não há explicação lógica. O falecido queria a presença do seu amor no seu velório e ele teve, mesmo que a família tenha tentado impedir. O amor consegue superar várias barreiras, inclusive a morte, para a raiva de alguns familiares que tiveram que engolir seco o seu preconceito. Olha que legal, a família adiantou para o namorado não poder chegar no velório, pois ele foi lá, apareceu, furou os quatro, pois vai atrasar esse velório, porque ele vai chegar aqui, vai vir, e veio mesmo. Nossa, eu penso como a galera ficou, falou, viu gente, a gente quis atrasar, pois aconteceu um negócio lá para ele, vai dar certo. Ixi, essas coisas acontecem, gente, muito legal. Não, legal, assim, interessante. Considerações finais agora. Muito obrigado, Ana e Matheus, por me dar espaço de contar minhas vivências e pelo carinho. E claro, a todos vocês assombrados pelo imenso acolhimento e carinho. Não sabem como me faz feliz cada comentário de elogio que eu recebo. Cada discussão sobre os relatos, isso não tem preço. Para quem está preocupado, fiquem tranquilos, que vocês não ficarão órfãos do Sr. Coveirito por enquanto. Mas acho que vão ter que esperar alguns anos para que eu envie outras coletâneas de cemitérios. Como eu já disse antes, estou contando os casos mais surpreendentes, para não ficar maçante e repetitivo. Para quem está querendo os relatos da Senhora Coveirita, ela já topou em escrever, então aguardem, está vindo por aí. E alguns deles eu mesmo vou escrever, e já tem relato longo sendo enviado junto desse para quem gosta de relato longo. E é claro, esses relatos curtos, para quem gosta de relatos curtos. Um forte abraço em todos vocês. Obrigado pelo carinho e atenção. Deus lhes abençoe. Obrigado, Ana, Matheus e Assombrados. Vocês são incríveis. PS, deixem um like e um comentário que eu adoro ler. Abraço, gente. Até a próxima. Um beijo para você, Senhor Coveirito. A gente que agradece a sua disponibilidade aí em escrever essas histórias e compartilhar isso com todos nós, porque é isso que a gente gosta, né, gente? A gente tá aqui porque a gente gosta de ouvir essas histórias, ainda bem escritas assim, né, com esse humor ainda no meio, humor entre aspas, não, assim, um humor onde se encaixa um humor, né, e respeito, onde se encaixa o respeito. Muito legal, a gente que agradece e estamos aqui esperando mais relatos do Senhor Coveirito. Ok? Então, como ele disse, se gostaram, não se esqueçam do like.
E espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!